Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite ao Luiz Manuel, à escola. Achei a iniciativa muito interessante. Eu sempre gosto de poder ter a chance de falar para um público ou poder estar junto com um público de outra área. Eu acho que isso enriquece bastante o diálogo, e é o que a gente sempre busca, não é? Eu vou falar do Cavaleiro Inexistente, que é esse livro do Ítalo Calvino. Não tenho ideia de quantos de vocês já leram o livro ou não, quanto vocês conhecem do autor ou não. Então, eu vou falar um pouquinho só o necessário, digamos, da vida dele, para a gente poder entender melhor a obra. E vou também fazer um resuminho da trama, de maneira que todo mundo possa, de algum modo, acompanhar. Tá? Então, o Ítalo Calvino é um escritor italiano que nasceu em Santiago de Cuba. O pai dele era agrônomo e, por um período, dirigiu uma estação experimental de agronomia em Cuba. O Calvino, aliás, odiava biografias. Muitas vezes ele brincava e mentia para os repórteres, para as entrevistas, dava dados falsos, porque ele não gostava muito, por isso que eu vou ser bem breve. Mas o pai dele era agrônomo e a mãe era botânica. E ele recebeu, desde o início, uma educação rigorosamente laica. Quando ele tinha 2 anos de idade, a família se muda de volta para a Itália. Portanto, esse dado é um dado biográfico que ele sempre vai mencionar, mas que também é bastante curto. Eles voltam para a Itália, vai para Sanremo. Eles moram numa casa enorme, que tem um jardim enorme, que vai se tornar também uma estação experimental de floricultura. Então, o Calvino diz que até os 20 anos ele viveu nesse lugar cheio de plantas raras e exóticas. Ele termina o colégio, vai para os estudos de agronomia, mas ele nunca vai concluí-los. Primeiro, porque ele, como ele mesmo diz, eu já tinha cabeça na literatura. E segundo, porque também teve a guerra para ajudar a interromper os estudos. Em 43, Calvino foge ao alistamento obrigatório das tropas fascistas. E, seguindo um sentimento dele que já vinha há um certo tempo, se une com os partigiani, não, com a resistência italiana, lutando contra o nazifascismo. Quando a guerra termina, ele desiste da agricultura, está se matriculando na Universidade de Letras de Turim e vai se formar com uma tese sobre Joseph Conrad, o que já diz alguma coisa a respeito do gosto do autor. Logo depois da libertação, Calvino vai aderir ao Partido Comunista Italiano e vai colaborar com jornais e revistas e vai se unir ao grupo de trabalho da editora Einaudi, que foi uma editora muito importante para a Itália, porque, digamos, foi a editora de referência de toda a inteligência de esquerda. E também temos que pensar que a Itália saía de 20 anos de fascismo, portanto, havia censura, muitas obras não haviam chegado. Então, essa editora teve um papel muito importante. E lá havia uma série de escritores que trabalharam. Então, o Calvino estava num ambiente sempre bastante animado, digamos assim, de discussões. A primeira obra dele sai em 1947. Logo depois da guerra, o que acontece na Itália, esteticamente falando na literatura, é o neorrealismo. Muito provavelmente vocês conhecem mais pelos filmes, Roma, Cidade Aberta, os filmes de Rossellini, Ladrões de Bicicletas, essas coisas todas. Então, aconteceu na literatura também, não era uma escola exatamente, era uma junção de pessoas, diz o Calvino, que tinham passado pela experiência da guerra e que, portanto, tinham uma grande necessidade de narrar, contar uns para os outros as experiências que tinham tido. E, com isso, muitas pessoas viraram escritores, mas nem todos permaneceram sendo, obviamente. E o Calvino publica um romance que chama A Trilha dos Ninhos de Aranha, que é curioso porque já mostra algumas características do escritor. A ideia do neorrealismo é uma adesão à realidade, não é? Mostrar o país como está, destruído após a guerra, a reconstrução, a dificuldade do enfrentamento, a dificuldade da guerra civil na Itália, essas coisas todas. O Calvino escreve sobre isso, mas ele coloca como protagonista uma criança, o Pim. E essa criança vai mostrar a resistência. Portanto, a gente já tem um olhar diferenciado. E elementos do fantástico
entram nesse livro. Então, é neorrealista, pero não muito, né? E, no mesmo período, ele também publica alguns contos aí de cunho realmente neorrealista. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, logo depois, o que acontece na Itália? Plano Marshall, injeção de dinheiro, governo da democracia cristã, que vai durar uns 50 anos. Então, a Itália muda. E Calvino percebe que os moldes neorrealistas já não servem para lidar com aquela realidade. Então, é um período mais ou menos de crise. Uma coisa que eu não disse, que é muito interessante a respeito do Calvino, é que ele é um escritor de ficção, mas ele também é um ensaísta. Então, é muito interessante, porque a gente consegue acompanhar, às vezes, um escrito literário e depois o pensamento dele exatamente naquele período. Então, isso, para quem estuda essas coisas, é muito rico. Não é sempre que a gente tem esse tipo de coisa de um escritor. Então, nesse período, ele vai publicar 2 ensaios. Na verdade, ele vai escrever para ocasiões diferentes. Mais tarde, ele vai reunir os ensaios dele num livro específico. Um é O Desafio ao Labirinto, justamente o labirinto sendo essa realidade complexa, complexificada, diferente, que ele tenta decifrar. E um outro ensaio também, que ele fala justamente do esgotamento da estética neorrealista. Em 1952, ele publica O Visconde Partido ao Meio. Em 56, As Fábulas Italianas, o que ele faz? Ele recolhe todo o material oral e reelabora e publica as fábulas. Em 57, O Barão nas Árvores. E, em 59, O Cavaleiro Inexistente, que é o nosso livro. Em 60, ele reúne esses 3 romances, chamados fantásticos, numa trilogia, e intitula essa trilogia de Os Nossos Antepassados. E nós vamos voltar a isso já já. Um pouquinho da trama do Cavaleiro. Então, o pano de fundo do livro nos remete aos romances de cavalaria da Idade Média, o ciclo carolíngio. Particularmente, a releitura desses ciclos de poemas de cavalaria renascentista. Por quê? Porque o modelo dele é o Ludovico Ariosto, com o Orlando Furioso. Todas as personagens no Orlando Furioso perseguem alguém ou alguma coisa. E há turbilhões de aventuras. Então, aqui nós vamos ter uma dupla principal, que é o Agilulfo, o cavalheiro, e o Gurdulu, que é o escudeiro, que se entrelaçam às de outros personagens, que são paladinos, princesas, mulheres guerreiras e etc. Assim como Ariosto fizera no seu Orlando Furioso, porque ele partiu de um outro livro pré-existente, que era o Orlando Apaixonado. Então, ele pega esse poema do Boiardo, que não estava terminado, pretende terminar e escreve seu Orlando Furioso. Por que eu digo que o Calvino se baseia principalmente nisso? Por alguns motivos, mas principalmente porque ele aproveita o ritmo no Cavaleiro, o ritmo dessa sucessão de eventos meio frenética, a ironia e os elementos do fantástico. Então, são essas 3 características principais que ele introduz no Cavaleiro Inexistente. A gente precisa pensar que, no mesmo período, ou pouco depois, Calvino, o Orlando Furioso, na Itália, é um clássico. Né? Então, todo mundo estuda na escola aquela leitura obrigatória que vira uma chatice para as crianças, em geral, essas coisas que a gente sabe. Então, o que o Calvino fez? Ele era tão apaixonado pelo Ariosto que ele fez uma redução radiofônica, e era o Orlando Furioso explicado por Ítalo Calvino, tentando também desmistificar um pouco a ideia de não aproximação dos clássicos. Os clássicos intimidam, em geral, né? E ele queria que as pessoas lessem, e realmente o Orlando Furioso é muito divertido. E depois isso virou um livro. Então, é uma influência declarada mesmo, não tem nenhum tipo de negação disso. Bom, o romance começa com o imperador Carlos Magno, que passa suas tropas em revista.
Eles vão para a guerra, né, contra os mouros, então ele está passando as tropas em revistas. Sujeira, lama, sangue. E aí, no meio, um cavaleiro se destaca nas fileiras e parece quase real. Armadura branca, reluzente e limpa, postura nobre. Eu vou ler um trechinho para vocês. E você, o rei chegar à frente de um cavaleiro com a armadura toda branca, só uma tirinha negra fazia a volta pelas bordas. No mais era alva, bem conservada, sem um risco, bem acabada em todas as juntas, encimada no elmo por um penacho de sabe-se lá que raça de galo oriental, cambiante em cada nuance do arco-íris. Vou dar um salto. E você aí que se mantém tão limpo, disse Carlos Magno, que quanto mais durava a guerra, menos respeito pela limpeza encontrava nos paladinos. Eu sou, a voz emergia metálica do interior do elmo fechado, como se fosse não uma garganta, mas a própria chapa da armadura a vibrar, e com um leve eco. Agilulfo, Emo, Bertrandino, dos Guildiverno e dos Altri, de Corbentraz e Sura, cavaleiro de Selimpa, Citeriore e Fez. Ah, fez Carlos Magno. E, do lábio inferior alongado para a frente, escapou-lhe também um pequeno silvo. Como quem diz, se tivesse de lembrar o nome de todos, estaria frito. Mas logo franziu as sobrancelhas. E por que não levanta a selada e mostra o rosto? O cavaleiro não fez nenhum gesto. Sua direita enluvada com uma manopla férrea e bem encaixada, cerrou-se mais ainda ao arção da sela, enquanto o outro braço, que regia o escudo, pareceu ser sacudido por um arrepio. Falo com o senhor. Ei, paladino, insistiu Carlos Magno. Como é que não mostra o rosto para o seu rei? A sua voz saiu límpida da barbela. Porque não existo, Ciri. Faltava essa, exclamou o imperador. Agora temos na tropa até um cavaleiro que não existe. Deixe-nos ver melhor. Agilulfo pareceu hesitar um momento, depois com mão firme e lenta ergueu a viseira. Vazio o elmo. Na armadura branca com penacho iridescente não havia ninguém. Ora, ora, ora. Cada uma que se vê, disse Carlos Magno. E como é que está servindo se não existe? Com força de vontade, respondeu Agilulfo, e fé em nossa santa causa. Então, essa é a abertura do livro. E Agilulfo, o nosso cavaleiro inexistente, além de guerrear, passa o tempo livre arrumando e inspecionando o campo, cobrando perfeição e obediência às regras de todo mundo. Ele está sempre acordado, ele não existe e não precisa dormir. Muito atento, não poupa ordens e críticas aos subordinados e aos colegas, numa atitude que naturalmente o torna um tanto antipático e indigesto a todo mundo. Durante uma marcha, a tropa embate-se em Gurdulu, um homem sem identidade e vontade, homem de muitos nomes ou nenhum, cada um chama como quer, e que o imperador, com certo gostinho, designa como escudeiro de Agilulfo. Agilulfo todo certinho e o Gurdulu, né? Eu vou ler só um pedacinho para vocês poderem entender melhor. É o Carlos Magno que fala, mas que parafuso falta a esse louco a quem vocês chamam de Martinzu? Gurdulu aqui virou Martinzu. Perguntou afável o nosso imperador. Parece-me que nem sabe o que lhe passa pela mioleira. Que podemos saber nós, majestade? O velho hortelão falava com a modesta sabedoria de quem já viu de tudo. Talvez não se possa chamá-lo de doido. É só alguém que existe, mas não tem consciência disso. Boa essa! Aqui temos um súdito que existe, mas não tem consciência disso. E aquele meu paladino, que tem consciência de existir, mas de fato não existe. Fazem uma bela dupla, é o que eu lhes digo. E aí, Agilulfo, que não comenta nada, acata as ordens do imperador e o Gurdulu vai ser o escudeiro dele. Aí aparece o jovem Rambaldo, que é alistado para vingar o pai morto pelos mouros e quase morre durante uma luta contra os sarracenos. Ele é habilidosamente salvo por um outro guerreiro que ele não conhece e que carrega um pano e um penacho cor azul pervinca.
Rambaldo segue o cavalheiro e descobre tratar-se de uma mulher, quando ela, prosaicamente, tira a parte de baixo da armadura para fazer xixi à beira de um riacho. Era uma mulher com harmoniosas luas, plumagem tenra e fluxo delicado. Rambaldo apaixonou-se imediatamente. E a bela, trata-se da bela inalcançável Bradamante, que, no entanto, está apaixonada pelo cavaleiro inexistente, por Agilulfo, por sua perfeição, e não retribui, portanto, o amor de Rambaldo. Durante um banquete, o soturno Torrismundo vai complicar a trama ao revelar ser filho de Sofrônia, princesa da Escócia, que o concebera ainda criança com os cavaleiros do Graal. Agilulfo, nosso cavaleiro, salvara Sofrônia dos bandidos alguns anos antes, o que lhe valera o título de cavalheiro, pois assim tinha preservado a virgindade da donzela. Mas se ela era mesmo mãe, obviamente não poderia ser virgem. E o título de Agilulfo, então, não valeria nada, nem o de Torrismundo. Assim, o cavaleiro parte em busca das provas da virgindade de Sofrônia para poder levá-las a Carlos Magno e provar que o título dele valia alguma coisa. Bradamante tenta seguir Agilulfo, por sua vez, seguida por Rambaldo, enquanto Torrismundo parte em busca dos cavaleiros do Santo Graal, de um dos quais ele é descendente ilegítimo. Mas os cavaleiros do Graal mostram ser uma seita mística de fanáticos, hipócritas e arrogantes, que pregam o desprendimento das coisas terrenas, mas, de fato, oprimem a população dos curvaldos. Torrismundo passa do desconcerto à indignação. Abandonando o propósito de unir-se à Ordem do Graal, lidera os curvaldos em uma revolta, guiando-os para sua libertação. Agilulfo parte com Gurdulu com destino ao Marrocos, onde encontra Sofrônia como sendo a mulher de número 365 do sultão, que dedica uma noite do ano a cada mulher. Sofrônia ainda permanece pura, porque não chegou a vez dela ainda. Então, Agilulfo liberta e leva de volta à pátria, colocando-o a salvo numa gruta da Bretanha. Depois que os curvaldos aprendem a se autogovernar, Torrismundo volta à Bretanha e, certa manhã, acorda nu dentro de uma gruta ao lado de uma mulher, Sofrônia, sua mãe. Nessa altura chega Agilulfo, percebe que não poderá provar a virgindade de Sofrônia, já que ela é mãe, e Torrismundo cometeu um grave crime, que também vai lhe custar o título. Ambos fogem, mas Torrismundo volta, porque deduz: se Sofrônia era virgem quando se deitou com ele, não podia ser sua mãe. Na verdade, eles são irmãos, ou melhor, meio-irmãos postiços, de mãe e pai diferentes, portanto, tampouco há incesto, e poderão se amar até a eternidade. Desvelada a verdade, Rambaldo sai em busca de Agilulfo para lhe dizer que seu título é legítimo, sim, mas só encontra armadura espalhada pelos prados e um bilhete que confere a Rambaldo o direito de usá-la. Agilulfo dissolveu-se completamente. Dele só resta aquela armadura. Então Rambaldo veste a armadura do cavaleiro inexistente, encontra Bradamante, que o confunde com o amado. Os dois fazem amor. Mais tarde, Bradamante percebe, fica muito aborrecida, ferida e ofendida, vai-se embora e se retira num convento de clausura. No final, Rambaldo se dirige veloz ao convento de Irmã Teodora, a narradora, que com um golpe de cena revela ser Bradamante, a guerreira, que finalmente aceita o amor de Rambaldo no mais clássico final feliz. Mas isso só depois de ela ter terminado a história. Então, a trama do romance é essa. Vocês viram que tem entradas, saídas, idas e vindas. É exatamente aquele ritmo que eu disse. E fantástico, naturalmente, é o elemento estranho que entra numa narrativa que parece uma narrativa realista, né? O cavaleiro que não existe é um elemento fantástico, evidentemente. E aí eu disse para vocês, o Calvino, alguns meses depois de publicar esse romance, resolve publicar como trilogia esse e os dois anteriores. E denomina essa trilogia Os Nossos Antepassados. Então, pelo próprio autor, a gente tem que pensar, por que os nossos antepassados? Os nossos antepassados é um título que envolve a nós, né? Então, a gente tem que pensar que há uma ligação desses romances conosco, seus leitores, e com o presente. Seja lá qual for o presente de leitura, isso vai ficar mais claro adiante. Modelos de comportamento humano e intelectual que agem também no mundo contemporâneo.
As aventuras desses 3 heróis, os 3 protagonistas dos 3 romances, testemunham a persistência de uma busca obstinada quanto às formas e às dificuldades de enfrentamento do mundo. Os 3 protagonistas são todos nobres, todos de contos de fada, que vivem relações insólitas consigo mesmos e com a realidade. Por meio de sua leveza desvairada, oferecem 3 alegorias da razão. Numa mistura de fundo histórico com criação fantástica, os 3 romances podem ser lidos como parábolas. Daí vamos pensar um instante, o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica, a gente conhece mais pela Bíblia em geral, né? Que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, os livros podem ser lidos como parábolas sobre a razão, sobre o vínculo entre razão e criação, e até sobre a literatura e a posição do leitor em Teodora, como veremos adiante. Então, O Visconde Partido ao Meio, 1952, Barão nas Árvores, 57, Cavaleiro Inexistente, em 59, são todos da década de 50. Essa é a ordem de composição, mas Calvino diz: o Cavaleiro Inexistente, na trilogia, pode ocupar tanto o último quanto o primeiro lugar. Em homenagem, à prioridade cronológica dos paladinos de Carlos Magno, a gente tem o Visconde, que se passa no 700, o Barão nas Árvores no século XVIII, e o Cavaleiro Inexistente, estamos falando da Idade Média, do ano de 800, mais ou menos. Então ele diz, por causa disso, pode ser considerado mais uma introdução do que um epílogo dentro dessa trilogia. Mas é também um livro, diz Calvino, escrito numa época de perspectivas históricas mais incertas do que as do ano de 51 e 57, com um esforço maior de interrogação filosófica, que, porém, ao mesmo tempo, se resolve num maior abandono lírico. Mas essa ordem faz sentido também por outro motivo. A lógica das ideias exigia que, do nada, se chegasse a alguma coisa, a uma fresta de otimismo e de esperança. A trilogia deseja ser, nas palavras do autor, um retrato alegórico em andamento do homem, ou melhor, do intelectual contemporâneo. Uma fabular e divertida metáfora dos limites, dos condicionamentos e das possibilidades da razão humana de conhecer e se medir com a realidade histórica e social. Ocultando-se atrás de narradores fictícios, porque Calvino consegue, assim, observar de fora as vicissitudes das personagens. Então, ele projeta num distante e fantástico passado, como dissemos, o fim do século XVII, o século XVIII e a época de Carlos Magno, os modelos de comportamento humano e intelectual que agem na sociedade contemporânea. Nas figuras dos 3 protagonistas, o Visconde Medardo de Terralba, literalmente partido ao meio em decorrência de uma batalha com os turcos. O Barão Cosme Piovasco de Rondó, que passa a vida toda no alto das árvores. E, por fim, do Cavaleiro Agilulfo, de quem apenas a armadura existe, podem se reconhecer, então, nossos antepassados. Como assim? O Visconde é uma fábula alegórica. Medardo compreende e conhece coisas que, palavras dele, quando inteiro a gente não ousa acreditar, para depois voltar nesse mundo cheio de responsabilidade e fogos fatos, novamente inteiro, mas com a experiência de uma e de outra metade novamente reunidas. Nem mal, nem bom, porque quando ele se dividiu, havia uma parte ruim e uma parte boa. Tá? Quando tanto mal quanto tanto para o mal quanto para o bom, essa dimediação se torna uma possibilidade de conhecer lucidamente o mundo, para poder depois chegar, enfim, a uma reunificação, ou seja, a uma consciência que está fundamentada na experiência dupla que teve. Então, o próprio Calvino diz banalmente, não me interessa a divisão entre o bem e o mal, o que me interessa é o homem dividido e depois que tenta se reconstituir como um todo. Nisso podemos ler aspiração à completude, para além das amputações impostas pela sociedade. A gente precisa lembrar que isso foi escrito em plena Guerra Fria.
Então, o mundo estava dividido ao meio, o mundo estava partido ao meio. Evidentemente, essa divisão mundial se refletia nas pessoas. Então, essa figura é uma figura alegórica também dessa divisão. O Barão nas Árvores é um livro que escapa a qualquer definição precisa, não é nem conto filosófico, nem romance histórico, como já foi definido, muito embora Calvino tenha tido nele uma preocupação de reconstrução histórica fiel. Foi até estudar botânica daquela época para poder descrever como o barão vivia nas árvores, e tinha que descrever as árvores. Então, ele foi ver que árvores existiam naquela época para a coisa poder fazer sentido. Ele vive uma relação distante e separada da realidade histórica e social. Então, ele se torna metáfora e imagem do iluminista ou do intelectual, em geral, que participa sim da história da vida associada, mas conservando até o fim um certo distanciamento irônico. Ele está no alto das árvores e vê as coisas de cima. Então, a gente pode pensar no barão como um caminho em direção à completude não individualista, a ser alcançada por meio da fidelidade a uma autodeterminação individual. A autodeterminação é essa questão dele nunca descer das árvores. Ele, um dia, ainda criança, se aborrece, tem uma irmã meio sádica que prepara umas comidas para ele horríveis, ele decide se revoltar, sobe na árvore e nunca mais vai descer, vai passar a vida toda no alto das árvores, mas participando da sociedade, das coisas que acontecem, encontra muitas pessoas, conhece até Napoleão, mas ele não desce das árvores nunca mais. O último romance, cronologicamente falando, é o nosso, que é o mais elaborado dos três, o mais estruturado e talvez o mais cerebral dos três. O Cavaleiro Inexistente, essa história do Agilulfo, o cavaleiro sem corpo, que, em sua armadura vazia, unicamente com a força de vontade, combate no exército de Carlos Magno, é uma clara imagem da racionalidade pura e abstrata, que falha por não conseguir se medir ou se adaptar à realidade. Podemos ler o Cavaleiro como uma aventura para a conquista do ser. Nos dois primeiros romances, a narrativa é entregue a um narrador interno, testemunha direto ao protagonista secundário da história. No Visconde é o sobrinho dele que vai contar a história, e no caso do Barão é Medardo de Terralba, o irmão do Barão. No Cavaleiro, a voz do narradora, no caso, não é a de um personagem paralelo ao desenvolvimento da história, porque, como eu disse, no final, a irmã Teodora, que está no convento e que está escrevendo essa narrativa por penitência, revela ser ninguém mais do que Bradamante, a valorosa guerreira, que durante seu período de clausura para fugir dos pecados e do amor impossível com Agilulfo, utiliza flashbacks para reconstituir os eventos. Nesse romance, a reflexão crítica de Calvino sobre o papel da intelectual na sociedade se torna mais pessimista, sem dúvida, em relação aos outros dois. Mas, ao mesmo tempo, ele desloca isso para a função do escritor, no âmbito da ficção narrativa. A voz narrante, a irmã Teodora, desvelando progressivamente sua identidade, dedica cada vez mais espaço à reflexão sobre as relações entre escritura e vida. Então, a gente está pensando que o Calvino está imaginando qual é o papel do escritor, do intelectual na sociedade, né? Como funciona a escrita criativa. Então, tem uma série de reflexões metanarrativas. Há uma narrativa dentro da narrativa. São uma série de temas que a irmã Teodora vai abordar. O nexo entre percepção sensível e imaginação. A certa altura, ela diz o seguinte: embaixo da minha cela tem a cozinha do convento. Ontem estava escrevendo da batalha, e em todo aquele barulho de louça dentro da pia, me parecia ouvir o barulho das lanças e das armaduras batendo umas com as outras, o ressoar dos elmos sacudidos pelas espadas. Em outro momento, por exemplo, ela fala da dificuldade da escrita e a pobreza da escrita em relação à vida.
Então, a vida real, né? Ela diz, há uma hora em que a caneta só raspa no papel uma linha reta, de vez em quando ela é quebrada por ângulos, mas não há mais uma gota de vida escorrendo aqui. A vida é toda fora da janela. Ela está enclausurada, escrevendo aventura, mas ela pensa, a vida está lá fora, não aqui. E depois, a afinidade entre construções de um entrelaçamento e o desenho de um mapa. Isso é importante sublinhar para aqueles que se interessam pelo escritor, por exemplo, porque esse livro contém esse núcleo metanarrativo que vai ser depois a questão do Calvino durante toda a década de 70, que são os livros de metanarrativa, As Cidades Invisíveis, O Castelo dos Destinos Cruzados e Se um Viajante numa Noite de Inverno. Não sei se vocês conhecem, mas ali a questão é metaliterária profundamente. Então, a irmã Teodora desenha, por exemplo, uma linha reta para o Agilulfo e uma linha assim para o Gurdulu. Essa é a linha de ação deles. Então, uma dimensão representativa do andamento da escrita. Então, é um tema que será constante no autor. O final da narrativa, que é a Teodora foge a cavalo, Teodora Bradamante, né, com Rambaldo. Parece querer expressar uma irônica confiança sobre as potencialidades e possibilidades da literatura, de dar vida a paixões e desejos e de reconstruir, de algum modo, o sentido da experiência humana. Calvino abre a edição da trilogia, como eu disse, com um prefácio. E eu passo algumas informações do prefácio que eu acho bem interessantes. Ele diz assim, citando, são 3 histórias que escrevi na década de 50 e que têm em comum o fato de serem inverossímeis e de se desenrolar em épocas distantes e países imaginários. A trilogia dos romances fantásticos é definida como a trilogia das experiências sobre como se realizar como seres humanos. São 3 graus de abordagem da liberdade. Citando novamente, gostaria que pudessem ser vistos como uma árvore genealógica dos antepassados do homem contemporâneo, em que cada rosto esconde algum traço das pessoas que estão à nossa volta, de vocês, de mim mesmo. Então, dentro desse prefácio, ele aponta algumas leituras possíveis. Do Visconde, ele diz que o que lhe interessa, acho que meio adiantei isso, é a divisão ao meio e não a questão do bem e do mal. Partido ao meio, mutilado, incompleto, inimigo de si mesmo, é o homem contemporâneo. Ele mostra a insatisfação pelas divisões de campo da Guerra Fria, que também atravessavam os indivíduos, a gente já mencionou. Quanto ao Barão, ele fala sobre o problema do engajamento político do intelectual no momento 56 da queda de ilusões. Eu não sei se eu mencionei, mas em 56, Calvino abandona o Partido Comunista, como muitos intelectuais na Europa vão fazer, por causa da invasão da Hungria por parte da União Soviética. Houve uma revolta na Hungria, houve invasão, e muitos, então, não concordaram com essa ação. Então, além da questão do período do mundo complexificado, né, que se torna cada vez mais difícil de ser compreendido, não é linear, tem essa questão da desilusão política, que é muito forte, evidentemente, em Calvino. Não que ele deixe de ter a visão política que ele tem, mas ele deixa de ter uma atuação direta, engajada diretamente na política. E o Cavaleiro seria, então, a crítica ao apagamento do papel do sujeito na sociedade de massa. Diz Calvino, o problema de hoje não é mais o da perda de uma parte de si mesmo, mas o da perda total, de não ser mais nada. Do homem primitivo, que sendo uno com o universo, ainda podia ser chamado de inexistente, porque indiferenciado da matéria orgânica, chegamos lentamente ao homem artificial, que sendo uno com os produtos e com as situações, é inexistente, porque não faz mais atrito com nada, não tem mais relação de luta, por exemplo, e por meio da luta a harmonia, com aquilo que natureza ou história está ao redor dele, mas só funciona abstratamente.
Como a gente viu, no centro do Cavaleiro há a fatal descoberta do equívoco histórico, que mais tarde se revela errado, ou seja, o Cavaleiro acredita não ter direito a seu título. Para Agilulfo, o título equivale à própria existência, pois o seu ser é pura forma, puro espírito, força de vontade. Nesse capítulo, descobre não ter direito à existência. O título é a vida. E ele, então, parte em busca de ter o direito a uma vida que é sua, mas é sua apenas como personagem. Agilulfo, o guerreiro que não existe, diz Calvino, tomou os traços psicológicos de um tipo humano muito comum em todos os ambientes de nossa sociedade. O meu trabalho com esse personagem mostrou-se logo fácil. Trata-se daquele tipo de indivíduo que não existe porque já não mantém nem relações nem contatos com a evolução do mundo e se contenta simplesmente em funcionar segundo esquemas e preceitos pré-definidos. A ideia foi se desenvolvendo longamente na cabeça do autor. O Calvino, em geral, parte de uma imagem, ele sempre comenta isso, ele parte de uma imagem para depois escrever. Nesse caso, ele pensou na questão desse homem que se confunde, né, na massa e não tem mais personalidade, e aí apareceu a imagem para ele dessa armadura vazia. Então, esse é uma armadura que anda, luta, cumpre escrupulosamente as tarefas que lhe são designadas pelas regras e pelas ordens, mas por dentro é absolutamente vazia. Um homem automático, enfim, uma espécie de robô que no romance vive na época de Carlos Magno e seus valorosos paladinos. Sem sentimentos, opiniões ou revolta, ele não critica nada, ele não discute nada, ele faz, ele cumpre. Ao lado dele, para dar destaque a essa característica, Calvino coloca dois cavaleiros, como ele diz, de carne e sangue, que são o Rambaldo e o Torrismundo, que, na verdade, servem para mostrar, dar mais contraste, dar mais destaque, portanto, ao cavaleiro, mas também para mostrar que eles são homens que têm desejos, que eles querem se afirmar como seres humanos. É o contrário, o oposto do cavaleiro. Eles se parecem com certos jovens que a gente conhece. Diz Calvino, da fórmula de Agilulfo, cavaleiro inexistência fornecida de vontade e consciência, eu extraí, com o procedimento de contraposição lógica, ou seja, partindo da ideia para chegar à imagem e não vice-versa, como costumo fazer, a fórmula da existência sem consciência, ou seja, a identificação geral com o mundo objetivo, e criei o escudeiro Gurdulu. Essa personagem não conseguiu ter a autonomia psicológica do primeiro. Isso é compreensível, diz Calvino, porque os protótipos de Agilulfo se encontram em todo lugar, mas os protótipos de Gurdulu se encontram apenas nos livros dos etnólogos. É bom lembrar, porém, que o autor ainda afirma aos leitores, isso é muito importante, estão igualmente livres para interpretarem como quiserem essas três histórias e nem precisam sentir-se vinculados ao testemunho que agora lhes ofereci sobre sua gênese. Ao mesmo tempo, eu quis que fossem três histórias, como se diz, abertas, que, em primeiro lugar, se sustentem como histórias, pela lógica da sucessão de suas imagens, mas que comecem sua vida verdadeira no imprevisível jogo de perguntas e respostas suscitadas nos leitores. Isso é muito importante, porque a gente chama tecnicamente isso de teoria da recepção. O Calvino acha, como muitas pessoas acham, que o livro só tem vida no momento em que ele está sendo lido, ou seja, é uma potencialidade, né, que só ganha, de fato, existência no momento em que nós, leitores, estamos lidando com ele. Então, isso é muito importante mesmo, o Cavaleiro pode ser lido independentemente de seus significados simbólicos como um romance aprazível pelas surpresas espalhadas na sua trama, pela riqueza e variedade das personagens e dos panos de fundo, pela ironia que o permeia da primeira à última página, pelas viradas repentinas e pelos elementos fantásticos que contém. O Cavaleiro exibe desde o primeiro capítulo uma série de características que permitem levantar a hipótese de uma interpretação simbólica.
Impossibilitado de saborear diretamente a materialidade das coisas, o cavaleiro inexistente encontra sua razão de vida em dar um significado preciso, racional, pontual para cada aspecto da realidade. Por exemplo, tem uma cena hilária em que há um banquete. Carlos Magno convoca o banquete, ele vai, mas ele não come, ele não existe, ele não precisa se alimentar. Mas não tem importância, ele senta na ponta da mesa e pede todos os pratos, pede para mudarem os pratos, os diversos, com uma meticulosidade, pede para trocarem os copos, corta a comida, faz uma coisa que todo mundo para ficar olhando para ele. E ele não engole nada, mas ele está cumprindo o ritual do banquete. Então, ele é muito assim. Podemos tentar, com a ajuda da do autor, obviamente, reconstituir o discurso conceitual e moral por trás das aventuras dos três personagens. Mas é preciso notar uma coisa, esse é um crítico italiano, Mario Barenghi, que é um grande estudioso do Calvino, que é muito interessante. É preciso notar, diz Barenghi, que a própria estrutura dos contos mostra também o caráter artificial da matéria narrada, o que tende a eludir as próprias interpretações morais que deles podemos tirar. Ou seja, as hipóteses de comportamento humano desenhadas por Calvino, na realidade, são propositadamente meio fugidias, impalpáveis, suspensas em seu caráter de ficção. O autor não quer nem dá uma mensagem firme, tranquilizadora. Sua razão e sua moral são essencialmente elusivas. Não se deixam fixar, esquivam-se na mesma hora em que estamos para apanhá-las. O que ele quer dizer com isso? Com isso se afirma a possibilidade de um pensamento e de um engajamento consciente das próprias contradições, abertos em direção a uma hipótese de civilização, justiça e progresso, mas, ao mesmo tempo, se mostra claramente que eles ficam implicados na ficção, fazendo parte de um artifício mental que não pode aspirar a uma aderência total à realidade. E o próprio recurso da metanarrativa faz isso. Até o 4º capítulo, a gente não sabe quem é o narrador. De repente, ela dá, eu sou a irmã Teodora, eu estou narrando essa história. Então, quebra aquela, o que a gente poderia chamar assim, a viagem na ficção. Né? Acontecem, tem vários desses pontos. Então, é como querer manter claro que tem todas essas interpretações, mas estamos falando de ficção. É uma busca iluminista que expressa todos os seus limites e as dificuldades que a razão encontra num mundo articulado, labiríntico, em que sempre é fácil perder o caminho, ser arrastado para o erro, assim como os cavaleiros do romance são. Nesse livro, algumas características, ele se liberta de qualquer implicação realista, não faz uma pesquisa de época, como, por exemplo, fez no caso do Barão. Ele se sentiu totalmente desvinculado ao realismo, divide o livro em 12 capítulos, é o que a gente chama tecnicamente de um exemplo simbólico, digamos, exemplar do que a gente chama de literatura de segundo grau, justamente porque é uma releitura de uma outra obra já existente, o Orlando Furioso, que é uma releitura de uma outra obra já existente, que é o Orlando Apaixonado. Agora, tem algumas características que é preciso entender, e isso cria muitas vezes o efeito cômico. O imperador está envelhecido, sem vigor e parece meio aborrecido já. Isso já acontecia, gente, no final dos poemas de cavalaria, no final da Idade Média, já começava a ser assim. Tá? Os cavaleiros, na maioria, são uma chusma de grosseirões, materialistas. A guerra contra os infiéis já virou rotina, uma rotina sangrenta e insossa. Eles passam um para o outro de mão em mão, armas, couraças cada vez mais amassadas. A insensatez anda de par e passo com uma organização rigidamente burocrática da existência. Por exemplo, nos campos de batalha, tem os intérpretes que ficam do lado e, de repente, eles voam para o cume da batalha porque
precisam traduzir os insultos entre os guerreiros, né? E aí, por que eles precisam traduzir? Porque os ofendidos têm que poder se vingar. E para se vingar de maneira adequada, entre um embate e o outro, existe um escritório chamado Superintendência dos Duelos, Vinganças e Manchas da Honra, que trata de regular com cavilosidade o tipo de vingança. Por exemplo, você quer vingar um general? Tudo bem, 3 majores empatam. Você quer vingar um pai? 2 vinganças com os tios e está resolvido o assunto. Tirando a divertida leveza fantástica da narrativa, a vida pública resulta dominada por opressão e caos. E é em cima desse cenário desolado que tomam forma as histórias dos protagonistas. Quantas personagens, o sistema das personagens, né? No Visconde havia um protagonista duplo, os 2 meio medardo, né? O bom e o ruim. No Barão, um único, o Cosme. No Cavaleiro, o autor retoma Stevenson. Lembra a história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da divisão no meio, o tema do duplo, né? É a mesma coisa aqui, através das figuras complementares de Agilulfo e Gurdulu, né? Porque é uma antítese mente-corpo. O primeiro não existe, é tensão da vontade apenas. O segundo é um menzarrão que não tem consciência individual, se confunde com tudo o que está à sua volta. A certa altura ele vai tomar sopa, ele esquece se é ele que estava tomando a sopa ou se a sopa estava tomando ele. Passam rãs, ele sai coachando junto com as rãs e se joga no riacho. Passa um bando de pato, ele vai lá imitando os patos. Então, o Gurdulu, ele tem uma espécie de integração sensual com a matéria. E é uma personagem inacreditável. Rambaldo, o jovem herói, busca a afirmação de si através de uma prova decisiva, que deveria também decidir o seu papel na coletividade. Torresmundo é um jovem que, como a gente viu, né, tem um nascimento incerto, então ele aspira a definir a própria identidade. E a bela Bradamante, que é valorosa e destemida, mas que passa um período do ano enclausurada num convento para pagar os pecados dela, né? E também tem destaque os personagens coletivos. A gente tem os Cavaleiros do Graal e o povo dos Curvaldos. Então, é uma oposição política social entre opressores e oprimidos, respectivamente. É preciso dizer que Calvino é um escritor muito interessante porque ele é muito diversificado. É aquele escritor, eu disse para vocês que ele brincava e mentia na biografia dele porque ele não gostava desses dados. Ele também não aceitava nenhum rótulo. Assim que as pessoas botavam um rótulo, ele escrevia uma coisa completamente diferente. Aí a crítica, ela não é, agora ele é assim. Aí ele fazia outra coisa. Então, é muito interessante essa mudança constante dele. Ele não tem medo de experimentar. Ele vai, por exemplo, morar em Paris na década de 60, e ali está acontecendo toda a discussão intelectual sobre, de um lado, Barthes com a semiologia, e do outro lado a gente tem, por exemplo, o Lippo, que era aquela tentativa dos escritores aplicarem fórmulas matemáticas à literatura. Então, ele experimenta o tempo todo. Mas, de qualquer forma, obviamente, existe uma característica comum a todos os livros. E o que eu posso dizer a vocês é que os personagens de Calvino, dentro da literatura italiana, são sempre figuras mais símbolos, mais situações do que verdadeiras personagens. Ele sempre disse, eu não sou um autor pelo psicologismo. Ele nunca aprofunda nesse sentido as personagens. Uma outra coisa interessante, eu disse a vocês antes, falando do Barão, do conto filosófico, porque, de alguma forma, o Calvino sempre insere algum tipo de ética dentro dos seus contos, dentro de suas narrativas. Sempre é possível encontrar alguma lógica ética ali no meio. Então, é uma característica bastante interessante. O Cavaleiro, né, que é essa personagem assim tão precisa, que contrasta com o campo de Carlos Magno, não é tão brilhante, ou seja, ele é brilhante, a armadura dele está sempre impecável, ele segue todas as normas, ele é perfeito, mas também ele é evado por alguns corolários, excesso de formalismo, observação maníaca das normas, falta de calor humano.
O Gurdulu, eu já disse, né, uma integração sensual com a matéria. Uma outra antítese presente, aquela entre Agilulfo e Rambaldo. Né? O Rambaldo quer vingar a morte do pai, quer agir, e o Agilulfo não, calma, você tem que entender as regras, você tem que entender como funciona a cavalaria, não é bem assim. E aí, a certa altura, nós temos, no capítulo 5, por exemplo, uma cena da sepultura que é muito interessante, porque a gente tem a oposição entre os três personagens, Agilulfo, Gurdulu e o Rambaldo. Então, para Agilulfo, eles estão sepultando os cadáveres da guerra, né? Da batalha que aconteceu. Para Agilulfo, não há grande diferença entre os corpos em decomposição e o amontoado dos vidros. É tudo a mesma coisa, vivo ou morto, é tudo corpo. Para Gurdulu, o cadáver é melhor do que ele na vida, porque vai dar alimentação para tantas criaturas. E somente Rambaldo, que é corpo e consciência junto, para ele é clara a diferença entre morte e vida. E a vida, para ele, se identifica com uma não satisfeita ansiedade por completude, com a fúria de agir e de amar. E objeto do desejo amoroso, como vimos, é Bradamante, mas que está apaixonada por Agilulfo, que naturalmente não quer saber da Bradamante. O Torresmundo, em certo sentido, pode representar o avesso do atrevimento impetuoso de Rambaldo. Ele é meio soturno, ele é introvertido. A irmã Teodora, Bradamante, quando percebe que o Agilulfo é impossível, ela resolve, então, cair de amores por Rambaldo e está prestes a seguir para deixar o convento para seguir Rambaldo. O livro se encerra com uma nota de impulso confiante em relação ao porvir. Diz Teodora Bradamante: quais estandartes novos você me traz dos mastros das torres de cidade ainda não fundadas? Quais fumaças e devastações dos castelos e dos jardins que amava? Quais imprevistas idades de ouro prepara você, mal governado, você, precursor de tesouro que custam muito caro? Você, meu reino a ser conquistado, o futuro. É um final para cima, coisa não muito corriqueira no Calvino, digamos assim. O Gore Vidal, que é outro grande escritor, a propósito dos finais de Calvino, dizia: os finais de Calvino são quase sempre jubilantes, aqueles alegres remates que somente um pessimista consegue escrever. Bom, para encerrar o nosso passeio pelos territórios do Cavaleiro Inexistente, vou deixar a palavra a Ítalo Calvino. Aliás, aqui é Irmã Teodora, vulga Bradamante, vulgo Ítalo Calvino, que diz o seguinte: a arte de escrever histórias consiste em saber extrair daquele nada que se entendeu da vida todo o resto. Mas, concluída a página, retoma-se a vida. E nos damos conta que aquilo que sabíamos realmente é nada. Obrigada, gente.